Olá! O Diversidade de hoje traz os bastidores do curta-metragem Kamehameha do coletivo Artcine. Aqui no programa a gente já falou algumas vezes sobre o coletivo Artcine. Eles estão produzindo filmes com apoio da Lei Aldir Blanc, como o curta-metragem Se Foi Maria. Em Kamehameha, a questão central é a intolerância religiosa, um tema polêmico, mas que precisa ser discutido. Eu conversei com algumas pessoas envolvidas na produção. Neste primeiro bloco, você vai ver os depoimentos do diretor Márcio Heleno, do produtor João Paulo e do diretor de arte Sérgio Crespo. O Márcio e o Sérgio fazem parte também da equipe da UNEC TV. A princípio, o curta, ele nasceu assim da vontade, né, da gente expor um pouco as nossas ideias, né, e ele nasce também de forma coletiva, né? Ele não tem exatamente uma proposta, a proposta é essa, a proposta é aquela, então ele está sendo construído de forma, como é que eu vou dizer, horizontal, né? Existe um grande diálogo, né, entre todas as esferas, né, do projeto, com o elenco, com a direção de arte, fotografia, né, com som, porque boa parte das vezes as pessoas pensam, o filme é uma história, né? Mas a grande diferença entre cinema e literatura é essa, porque o filme você conta história, é uma história, mas com imagens, né? Então existe ali uma espécie de cultura nisso. Então a gente tem uma história e ela está sendo construída de forma coletiva. Kamehameha é um filme que ele aborda uma temática de conflito religioso com drama, né, algo que é muito recorrente na nossa sociedade hoje em dia. Então, basicamente, é uma criança que acha um artefato religioso católico e a família dele é evangélica, né? Então, imediatamente, quando ele começa a brincar com a estátua como se fosse um boneco, né, do Goku, por isso o nome Kamehameha, a mãe dele vê o objeto e já fala que aquilo é do demônio, que ele tem que jogar fora, amaldiçoa tudo, né? Então, o Kamehameha ele vem para trazer à tona essa discussão, que é algo muito comum, né, como eu já disse, mas que é pouco discutido. As pessoas parecem que têm medo de abordar esse tipo de tema, né? Eu acredito que essa história ela é parte do nosso cotidiano, né? Assim, acho que nós estamos vivendo um período assim, muito delicado da nossa história, principalmente aqui no Brasil, em que as tensões, existem grandes tensões, né? Tensões de violência, então principalmente de violência. Eu acho que essas tensões elas estão, assim, de alguma forma, movimentando muitos artistas para que eles possam criar, né? Eu acho que esse processo aí tem um pensador, Marshall McLuhan, ele diz que os artistas são as antenas da raça, né? Então é importante a gente sentir a história, sentir as possibilidades de futuro, o que a gente está vivendo. Então eu acho que essa história ela é fruto do nosso momento. A gente estava com a ideia de rodar um outro filme, que é A Praga de São Vito, né? Só que ele é um filme que aborda uma temática sobre epidemias. Então, como veio a Covid, a gente não pode lançar esse filme agora, né? E até nem tinha como gravar também, porque estava no período mais intenso da pandemia. E aí ele veio com o roteiro do Kamehameha, inicialmente a gente gostou muito. E aí começamos a construção de personagens, né? Da ideia do que seria abordado no filme. Ele tinha um roteiro inicial que ele passou por muitas transformações, então o filme que a gente vai apresentar é basicamente 90% diferente do primeiro roteiro que a gente ia filmar. Como eu e nós trabalhamos juntos, né? Compartilhamos a mesma sala, então desde que a gente se conheceu, a gente já fomenta fazer algo, pensar algo, criar algo, mas assim, veio essa questão de pandemia, veio isso tudo, cada um ficou home office e de repente me vem esse convite. E desenvolvendo o projeto e tal, e ele vira: Sérgio, você vai ser meu diretor de arte. Eu, como assim, né? Ele, não, eu quero que você faça essa direção de arte e tal. E aí, assim, de imediato você leva aquele susto. Pô, participar do filme, eu respeito muito o cineasta que o Márcio é e falei, poxa, tô dentro. Prazerzão fazer isso aí. Agora, vamos ver o que é que você está querendo, onde você está me colocando. E eu tenho tido, assim, a grata surpresa de ver que é um projeto fantástico. Eu estou, assim, encantado com as coisas que estão acontecendo,
o filme que está sendo produzido, a equipe que está trabalhando. Então, assim, isso facilitou meu trabalho demais. Eu estou buscando também, dentro dessa questão, um pouco das minhas raízes, né? Porque a minha raiz é produção teatral, eu sou ator de teatro, eu sou produtor de teatro, né? E então, o que eu fiz? Colei com quem sabe, virei Márcio, qual o nosso caminho aqui, como é que é? Porque quando você está próximo, quando você tem essa liberdade com os diretores, né? com o pessoal do roteiro, o pessoal da produção, você começa a entender um contexto geral, aí você consegue ter visões diferentes. E é muito fácil trabalhar com eles, porque eles vão te trazendo as informações de um jeito muito claro. E a abertura que tem de você chegar, sentar, questionar, né, e perguntar, e falar, e opinar. Então, além disso, você tem essa questão. O trabalho está sendo, assim, bem minucioso, sabe? A gente tem buscado transmitir uma riqueza de detalhes, no mínimo detalhe ali, aquele significado para tocar a alma. E para isso a gente conta com uma equipe muito boa na hora de construção, na hora da construção do figurino. Então a Marcinéia é fantástica, a gente senta, a gente discute, a gente coloca a ideia e ela consegue entender aquilo e transmitir aquilo para o figurino. Então quando o figurino ficou pronto, o primeiro figurino ficou pronto, é como se gerasse um filho, né? A gente olha e fala, meu Deus, que legal, ficou bom. E aí vai, a cada etapa que a gente passou dentro do filme, a construção da locação, uma busca pela locação, nós nos embrenhamos na mata, a gente foi e passando em bambuzal e aquela coisa assim, né? As gritarias por causa de cobra, tem cobra nesse mato e gente com medo de entrar. Então tudo isso traz uma riqueza que o público, eu creio, vai ver isso lá na ponta, sabe? Você não faz cinema sozinho, você precisa de uma equipe grande, né? Você tem departamento de arte, departamento de produção, direção, né? Tem elenco, tem figurino, maquiador. Então a nossa equipe geralmente gira em torno de 15 a 20 pessoas, né? E conciliar isso na pandemia foi desafiador por conta das medidas sanitárias, né? Todo cuidado que a gente teve que ter com o distanciamento, né? E principalmente nas cenas internas, que é set fechado, então parte da equipe tem que ficar do lado de fora, parte lá dentro. Mas a gente foi aprendendo no decorrer das gravações de Se Foi Maria lidar com esse tipo de diversidade, né? É difícil, é um pouco complicado, porque a gente não tem liberdade de poder produzir como a gente está habituado, mas a gente está lidando, né? A pandemia realmente ela tem, assim, né, colocado grandes empecilhos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que esses desafios eles podem de alguma forma ser a gente pode passar por esses desafios de forma consciente. Primeiro que é seguir os protocolos de segurança, né? Com grande responsabilidade, é uma grande responsabilidade que a gente está assumindo. Então esses protocolos de segurança são essenciais para que a gente possa produzir esse filme. Além disso, acho que é um momento, né, que a gente está vivendo assim, de grande isolamento. Né, se a gente pode se reunir para produzir cinema, né, com responsabilidade, eu acredito que isso tem feito bem para mim, né, para falar de mim, porque esse momento é um momento que a gente está passando que é delicado. Então, eu acredito, né, que toda a equipe, de alguma forma, não só por causa da Lei Aldir Blanc, não só pelo valor financeiro que está recebendo, trabalhando no projeto, mas pela participação. Isso traz para a gente uma certa emancipação de você poder se sentir ali como indivíduo dentro de uma produção coletiva. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a entrevista com os atores Renato Gomes e Thales Henriet. Fique ligado. Estamos de volta e hoje o assunto é o curta-metragem Kamehameha, do diretor Márcio Heleno Soares. O elenco é todo formado por pessoas de Caratinga, entre elas o Renato Gomes e o Thales Henriet. Além da composição dos personagens, o elenco passou por um treinamento e supervisão para manusear armas de fogo. O personagem é um cara do interior, que conhece muita coisa da cidade grande, mas não coisas positivas da cidade grande. Acho que ele passou muita dificuldade na cidade grande, uma dificuldade que fez ele entrar por uma vida que talvez não era uma vida esperada,
né? De sair do interior e ir para uma cidade maior e, sei lá, e seguir um caminho de estudos. Não foi muito bem esse caminho que ele seguiu. Acho que ele foi para, digamos assim, um caminho quase que mais fácil, que foi construindo na vida dele, que ele foi encontrando um material ali que era a ferramenta de trabalho dele, não uma coisa assim favorável e tão interessante, e que ele leva isso como, sei lá, o estilo de vida, algo que faz ele construir mesmo quem ele é. É algo que ele trabalha que é perigoso, que lida com, talvez, com a vida das pessoas, né? Então é um personagem que, ao mesmo tempo, ele brinca com a vida do outro. Eu recebi o convite do Márcio para poder participar do filme. Ele me passou alguns materiais para eu participar desse teste, né? E eu já fiquei, assim, super empolgado, super interessado como que eu vou fazer esse personagem. E eu já fui, assim, mergulhando de cabeça para entender o que era aquilo, porque fugia totalmente do que eu já tinha costume de fazer. Então eu falei assim, nossa, isso é um desafio. E acho que todo mundo é movido a desafios. Eu, então, falou que é desafio, pode me chamar. Porque acho que a construção da personagem, ela vem de algo que você precisa entender quem é você primeiro, entender o que tá dentro, o que tá reverberando dentro de mim, para eu transpor nessa personagem. Que é uma das coisas que também é um desafio, né? A gente estava conversando que é um grande desafio você, de certa forma, representar você em um extra cotidiano, digamos assim, sabe? Porque você segue um caminho de construir uma personagem no teatro, por exemplo, que você estuda o personagem, vai por vários vertentes, e na hora que você estuda o personagem de um outro jeito, aquilo você fala assim, gente, existem outros caminhos. Então, é maravilhoso. No Kamehameha são várias armas, que ainda teve o treinamento, a gente participou, teve todo um cuidado, né? Porque a gente tá mexendo com arma de fogo. Então, existe um perigo ali, né? Então, eu não tô sozinho ali, tem outras pessoas, então a gente passou por uma supervisão, um cuidado, um treinamento, como mexer com a arma, como manusear mesmo ela, onde apontar, sabe? Porque eu não posso pegar uma arma de fogo e manusear ela como se eu tivesse com uma arma de brinquedo, né? E aí ter o contato, só de ver elas já é algo assim, nossa, estou aqui é um perigo na minha frente. Então é todo um cuidado, trabalho com muita seriedade, um envolvimento que todo mundo, agora a gente vai mexer com as armas, então é um momento sério e de muita atenção. Não pode, vamos mexer com as armas, é uma brincadeira, vamos se divertir? Não, não é. Então foi muito importante esse treinamento e a supervisão com as armas. Vamos começar mostrando a novidade, né? Porque o palhaço Mexerica, né, como é o personagem que o pessoal conhece, ele tem só uma tinta formando a barba, né? O Renato não usa a barba por causa dos personagens. Só que o meu diretor pediu, né, se eu podia deixar a barba crescer, e aí já se vai 2 meses, né? Então, nem cortado, nem nada, é no natural mesmo. Olha, ele tem muito de mim. A construção desse personagem, eu até dei um nome a esse personagem, na minha cabeça, é o Juvencio. E ele é um sertanejo, né? Uma pessoa que traz no rosto, né, as marcas dos sofrimentos da vida. Mas essas marcas não servem para as pessoas terem pena dele, muito pelo contrário, é mostrando o trabalho que ele teve para chegar até ali. Então o Juvencio, ele é mais ou menos igual a mim, sabe? Ele está sempre disposto a ajudar as pessoas, né? E você olha para ele e sente uma paz. O que acontece? Eu tive o convite do Márcio, né? Márcio Soares. Ele me convidou. Eu até pensei que eu teria que fazer um teste de câmera e tal, né? Mas não foi preciso, né? E eu achei essa proposta interessante, porque é uma coisa nova. Porque eu sou um ator cômico, né? E viver esse Juvencio, né? Para mim vai ser uma novidade muito grande. Quando você vê um palhaço no circo ou no hospital, a tinta, ela esconde o rosto e mostra o ser humano. Só que no Doutores da Alegria, o ser humano que a gente mostra é aquela parte alegre, aquela parte que a gente quer que as pessoas sintam bem. Mas ver uma criança entubada ou uma pessoa agonizante, uma mãe chorando por causa de um filho, não é fácil. Então, no caso do Doutores da Alegria, a gente tira essa ideia de piedade
E como eu costumo dizer, o médico pega o que tá ruim e trata, o doutor da alegria pega o que tá bom e brinca. Só que no caso do Juvencio, ele é aquela pessoa assim, precisa de mim? Eu tô ali, na floresta, na cabana ali, me procura lá, entendeu? Ele é meio raizeiro, sabe? As pessoas pensam que ele é meio macumbeiro, mas não é, entendeu? É só as raízes mesmo. Esse filme traz uma proposta interessante. É um filme que vai confundir, entendeu? E vai mexer com a cabeça de muita gente. Agora, sobretudo, não vá assistir esse filme com um preconceito. Porque o preconceito é ele que acaba com as coisas. Eu posso ter o meu conceito sobre qualquer assunto que não é o mesmo que o seu. É o meu jeito de ver a coisa. Mas o julgamento, antes de você conhecer, é isso que a pessoa tem que se desarmar, sabe? A gente ouve tanto falar em armamentos, né? A gente deve se desarmar como pessoa, através do momento que, se eu não sei o que a pessoa é, o que ela pensa, deixa eu ver como é que é isso, deixa eu ver se eu gosto disso. E é essa proposta que o filme traz, sabe? Então, se a pessoa vai com aquela ideia formada, desconstrua tudo, assiste e depois fala tudo. A previsão é de que o curta seja finalizado no segundo semestre deste ano. Para ficar por dentro de tudo, você pode seguir o coletivo nas redes sociais. No Instagram, o endereço é @artecine.mg. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.